Imagine só, um avião tão gigantesco que as suas asas, de uma ponta a outra, são maiores que um campo de futebol. Agora imagine que essa maravilha da engenharia foi construída quase inteiramente de madeira, bem no auge da maior guerra da história. Esse era o H-4 Hércules, a criação monumental de uma das figuras mais ricas, visionárias e excêntricas do século XX, Howard Hughes. Esta era uma máquina nascida da pura necessidade, projetada para virar o jogo na guerra, capaz de levar 750 soldados ou 2 tanques inteiros através do oceano. No entanto, essa promessa de grandeza teve um destino, irônico para dizer o mínimo. O avião que toda a gente apelidou de Spruce Goose, ou Ganso de Abeto, só voou uma vez. Um único voo, que durou menos de 30 segundos e cobriu pouco mais de 1,5 km. Então, por que construir um avião tão colossal só para o ver voar por um instante? Foi um triunfo da inovação ou o maior e mais caro elefante branco da história da aviação? Essa é a história do Spruce Goose, um conto de ambição sem limites, gênio da engenharia e uma teimosia que desafiou o mundo. Nos anos 40, o mundo estava em chamas. A Segunda Guerra Mundial arrasava continentes e no fundo do Atlântico, uma batalha silenciosa e mortal era travada. Os submarinos alemães, os temidos U-Boats, caçavam em matilhas, afundando centenas de navios aliados que levavam tropas, suprimentos e equipamentos essenciais da América para a Europa. Com cada navio perdido, a balança da guerra pendia perigosamente. Foi no meio desta crise que um industrial chamado Henry Kaiser, famoso por construir navios a uma velocidade alucinante, teve uma ideia radical. Se o mar era perigoso demais, por que não passar por cima dele? Kaiser imaginou uma frota de navios voadores, hidroaviões de carga tão grandes que poderiam levar homens e máquinas aos montes, bem acima da ameaça submarina. A ideia era audaciosa, quase ficção científica para a época. Kaiser era um mestre da construção, mas não sabia nada de aviões. Para tornar esse sonho realidade, ele precisava de um parceiro com uma mente igualmente grandiosa e um conhecimento profundo de aeronáutica. E ele foi procurar a pessoa certa, Howard Hughes. Hughes era uma lenda, produtor de Hollywood, piloto recordista, bilionário recluso e um engenheiro brilhante e absolutamente obsessivo. A ideia de construir o maior avião do mundo não apenas o intrigou, ela o consumiu. Juntos, Kaiser e Hughes conseguiram um contrato de $18 milhões do governo americano para construir 3 protótipos. O projeto foi batizado oficialmente de HK-1 Hughes Kaiser. Estava plantada a semente do maior avião que o mundo já tinha visto. O desafio era hercúleo, e não só no nome. Construir um avião daquela escala já seria uma tarefa gigantesca em tempos normais. Mas em plena guerra, eles tinham uma restrição crítica. O alumínio, material padrão da aviação, era racionado e essencial para os aviões de combate. O governo simplesmente proibiu o seu uso em projetos que não fossem de prioridade máxima. A solução de Hughes foi tão ousada quanto o próprio avião: construí-lo em madeira. Para os críticos e para a imprensa, isso era a prova final de que o projeto era uma loucura. Um barco voador de madeira com centenas de toneladas parecia impossível. Foi aí que nasceu o apelido depreciativo que perseguiria o projeto para sempre: Spruce Goose. O nome pegou para a fúria de Howard Hughes, que o odiava por sentir que diminuía o esforço monumental da sua equipe. A ironia: o avião nem sequer era feito de abeto, mas sim de bétula. Mas esta não era uma construção de madeira qualquer. A equipe de Hughes foi pioneira e aperfeiçoou um processo revolucionário chamado Duramold. Era basicamente uma contraplaca de alta tecnologia, onde finas camadas de madeira de bétula eram laminadas e coladas com resina, e depois moldadas sob calor e pressão.
O resultado era um material surpreendentemente forte, leve e resistente, um precursor dos compósitos que usamos hoje em dia na aviação. Quase todo o avião foi feito com essa técnica. Enquanto a construção se arrastava, a pressão só aumentava. O projeto estourou o prazo e o orçamento também. Henry Kaiser, frustrado com os atrasos e o perfeccionismo obsessivo de Hughes, pulou fora. O contrato então foi renegociado para apenas um protótipo, agora rebatizado de H-4 Hércules. Sozinho, Hughes injetou milhões do próprio bolso, determinado a provar que todos os seus críticos estavam errados. O projeto virou um circo mediático. Senadores questionavam o uso do dinheiro público, chamando o avião de madeira voadora e um desperdício de dinheiro. Em 1947, Hughes foi chamado para uma investigação no Senado, acusado de torrar o dinheiro dos contribuintes num avião que nunca voaria. Para se ter uma ideia da visão de Hughes, temos de olhar para os números. E os números do H-4 Hércules são, ainda hoje, de cair o queixo. A envergadura das asas media 97,8 metros. Isso é mais comprido que um campo de futebol americano. Foi a maior envergadura de qualquer avião já construído. Um recorde que durou mais de 70 anos. Até o voo do Stratolaunch em 2019. A cauda tinha 24,2 metros de altura, o equivalente a um prédio de 8 andares. E o seu comprimento total, quase 67 metros. Para levantar essa estrutura colossal de 181 toneladas, era necessária uma potência absurda. Hughes equipou o avião com 8 motores radiais Pratt Whitney R4360 Wasp Major, os maiores e mais potentes motores a pistão jamais produzidos em massa. Cada um desses monstros de 28 cilindros gerava 3.000 cavalos de potência, totalizando os impressionantes 24.000 cavalos. O som dos 8 motores a funcionar ao mesmo tempo devia ser ensurdecedor. O interior era uma verdadeira caverna. O compartimento de carga foi pensado para ser uma plataforma de transporte militar massiva. Podia levar 750 soldados totalmente equipados, ou, em alternativa, 2 tanques M4 Sherman de 30 toneladas cada um. Só para se ter uma ideia, a capacidade teórica de passageiros do Spruce Goose era maior do que a de muitos aviões comerciais modernos. O cockpit, lá no topo da fuselagem, era uma teia complexa de centenas de mostradores e alavancas. Pilotar uma máquina deste tamanho exigia inovações radicais. As superfícies de controle, como os lemes, eram tão grandes e pesadas que seriam impossível movê-los só com a força humana. Para resolver isso, os engenheiros de Hughes desenvolveram um dos primeiros sistemas de controle de voo assistido hidraulicamente. Um sistema que multiplicava a força do piloto e que se tornaria padrão em todos os grandes aviões que se seguiram. O Spruce Goose não era apenas grande, era um laboratório voador de novas tecnologias. Cada detalhe era uma prova da ambição e do gênio por trás do projeto. No dia 2 de novembro de 1947, a pressão sobre Howard Hughes era máxima. A guerra tinha acabado há 2 anos. O seu projeto estava sob fogo cerrado do governo e o público não sabia se ficava fascinado ou cético. Naquele dia, no porto de Long Beach, na Califórnia, estava agendado um simples teste de táxi na água, só para mostrar à imprensa que o H-4 Hércules, pelo menos, flutuava e se movia. Milhares de pessoas alinhavam-se na costa para ver o gigante de madeira. A bordo, além de Hughes nos controles, estavam copilotos, engenheiros e vários jornalistas. Hughes fez 2 testes de táxi. Alguns repórteres, achando que o espetáculo tinha acabado, correram para os telefones para dar a notícia. Foi então que Hughes decidiu fazer o impensável. Durante o terceiro e último teste, ele empurrou os 8 aceleradores para frente. O rugido dos 24.000 cavalos de potência ecoou pelo porto, enquanto o avião ganhava velocidade. A cerca de 217 km por hora, para o espanto de todos, Hughes puxou suavemente o manche.
Spruce Goose, o colosso de madeira que todos chamavam de loucura, levantou voo. Ele subiu a uma altura de cerca de 21 metros, planando sobre a água. O voo foi incrivelmente breve, durante menos de 30 segundos. Percorreu uma distância de aproximadamente 1,6 quilômetros, antes de Hughes o pousar suavemente de volta na água. O avião voou, por um momento breve, mas glorioso. Howard Hughes calou todos os seus críticos. Ele provou que o seu ganso não era apenas um monte de madeira, era uma aeronave de verdade. Mas a pergunta que ecoa até hoje é por que só uma vez? A resposta é complexa. Primeiro, o propósito original do avião, transportar tropas da Segunda Guerra, já não existia. A guerra já tinha acabado. Em segundo, a era do jato estava a nascer, prometendo velocidades que os aviões a hélice gigantes nunca conseguiriam alcançar. O H-4 Hércules, apesar de todo o seu esplendor, já era obsoleto no momento em que voou. Ainda assim, Hughes nunca desistiu do seu sonho. Após o voo, ele mandou construir um hangar climatizado gigantesco para abrigar o avião, mantendo-o em perfeitas condições com uma equipe em tempo integral, a um custo de cerca de $1 milhão por ano, até a sua morte em 1976. Ele sempre viveu com a esperança de que um dia o seu Hércules voaria novamente. Depois da morte de Hughes, o Spruce Goose tornou-se uma atração turística. Em 1992, embarcou em sua última viagem. Desmontado, ele foi transportado por uma balsa até ao Oregon, onde foi meticulosamente remontado para se tornar a peça central do Evergreen Aviation and Space Museum, em McMinnville. Lá está ele até hoje, inspirando admiração em todos os que o visitam. Em 2024, a sua importância foi oficialmente reconhecida quando foi listado no Registro Nacional de Lugares Históricos. Então, qual é o veredito final sobre o Spruce Goose? Foi um fracasso colossal ou um desperdício de dinheiro por um avião que voou por 1,5 km? Ou foi um triunfo da perseverança? A verdade é que o seu legado vai muito além do seu único voo. Foi pioneiro no uso de materiais compósitos em grande escala, uma tecnologia que é fundamental na aviação moderna. Os seus sistemas de controle ajudaram a abrir caminhos para os jumbos que vieram depois. Mas mais do que isso, o Spruce Goose é um símbolo de ambição humana. É um monumento à ideia de que às vezes é preciso sonhar com o impossível para alcançar o extraordinário. Representa a teimosia de um visionário contra o ceticismo do mundo. E mesmo tendo voado apenas por um breve momento, a sua história perdura, lembrando-nos que as maiores proezas muitas vezes nascem de um sonho que todos os outros chamavam de loucura. E você, o que acha? O Spruce Goose foi triunfo da engenharia ou uma falha gloriosa? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa viagem pela história da aviação, não se esqueça de deixar um like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal para mais histórias incríveis como essa. Até o próximo voo! Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're arriving at our destination shortly.